Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês, ok? Vamos deixar mais um conteúdo aqui que enriquece a nossa vida. E eu gostaria de estar enfatizando esse assunto com vocês, porque tem fase na vida do narcisista que ele aparenta ser muito responsável e maduro. Não, ele precisa aparentar ser responsável e maduro porque ele precisa que a vítima comece a olhar para ele, vendo ele como alguém superior a ela. E cada vez que essa vítima enxerga o narcisista superior a ela, ela vai se tornando cada vez mais dependente do que vem dele para a vida dela. Então, para o narcisista, ele começa a se colocar acima dessa vítima em todas as áreas. Todas as áreas. E a vítima começa a se ver como se ela não tivesse, ela não pudesse, ela não fizesse, ela não agisse, ela não falasse. E ela começa a deixar o narcisista tomar decisões por ela. Sendo que quem não pode, quem não faz, quem não é, quem não tem, quem não resolve, é o narcisista, não é a vítima. Mas a vítima vai para esse lugar de impotência dentro dessa relação. Então, a vítima começa a ficar tão ligada, não porque ela quer, mas por causa das manipulações que são feitas, ela começa a ficar tão ligada no que está acontecendo que ela não quer dar um olhar que não seja um olhar voltado para o narcisista, né? Porque se ele conseguir manter essa vítima com um olhar voltado para ele consegue paralisar a vida dessa vítima nele. E ela não consegue dar nenhum passo além daquilo que o narcisista deseja que ela viva. Então, ele não pode ser visto como o dependente de você. Nunca o narcisista ia permitir uma coisa dessa. Eu frágil, eu sentindo alguma coisa, medo de perder, medo de rejeição, medo de ser humilhado. Eu não tenho isso. Então ele não pode aparentar para você que ele tem na vida dele uma mentalidade de fracassado. Ele não pode se revelar a você dessa maneira. Então ele vai fingir ser responsável e maduro durante um período de tempo. E logo depois ele vai entrar na fase da vitimização, porque disso ele entende muito bem, mas também é uma farsa. Quando ele se vitimiza, ele também quer ver você sentindo compaixão daquele momento tão frágil dele, para você começar a fazer coisas que era responsabilidade dele fazer. Então a vítima começa realmente a se sentir, como que eu vou te explicar isso aqui? Como se ela fosse responsável pelo narcisista estar um dia em cima, outro dia embaixo. Um dia calmo, outro dia nervoso. Um dia abraçando e o outro dia empurrando. Ela começa a se culpabilizar por ele ser desse jeito. E sempre vai ter uma sessão terrorista. Ele sempre vai vir com uma nova sessão de tortura. Tortura essas que ele ainda não aplicou, mas ele já tem em mente o momento de te aplicar. Entendeu? Sempre prendendo a vítima a ele. O foco do narcisista é prender a vítima a ele. Narcisista não gosta de ninguém. Narcisistas não gostam de mulheres. Eles não gostam porque eles precisam ter poder, controle e domínio sobre o que essas pessoas sentem por ele. Então precisa proporcionar, essas pessoas que estão ligadas a ele durante esse período, elas precisam estar proporcionando a ele, vamos dizer assim, um certo prazer. Um certo prazer por ter ele na vida delas. Então essa vítima, além dela se sentir também como alguém, né, que está sendo, vou dizer assim, na mente do narcisista, ele quer que a vítima entenda que ela está sendo privilegiada por ter esse ser. Mas, na verdade, não é isso. Se você soubesse muito bem do que o narcisista era capaz, você jamais se envolveria com o narcisista. Então, não se veja pequena, não se veja menor, não se veja sem valor, porque você não é isso.
O papel do narcisista, o que ele quer é que as vítimas invistam nele tudo que elas têm, tudo que elas são, para que eles fingem ser alguma coisa durante esse tempo, mas na verdade o que ele quer é destruir a vida da vítima, tornando essas pessoas parte daquilo que eles carregam. O trabalho do narcisista é fazer você pensar que sozinha você não vai avançar, sozinha você não vai caminhar, sozinha você não fica nem de pé. Coitado dele. Coitado dele, você sabe quem é você e você sabe o que ele carrega e você não tem medo das ameaças dele. O tanto de pessoa que gostaria estar à sua volta, como eu já disse isso outras vezes, que gostaria de ter apenas a sua companhia por um dia. E ele tem a sua companhia, mas não valoriza. Pelo contrário, ele busca adoecer essa pessoa que está do lado dele. Então, por mais que você faça, por mais que você doa, o narcisista vai sempre buscar constantemente algo novo para distrair ele. Ele vive de distração. Não adianta o tanto que alguém doa, é ele que não aprendeu a receber. Gente, narcisistas fazem sexo com as suas vítimas só para desafogar, só para desabafar, desafogar a tormenta interna dele, de tão vazio que eles são. Não fazem sexo por amor, não, minha filha. Não tem nada genuíno ali, não. Na verdade, é a vítima que faz com ele, é a vítima que se entrega a ele, é a vítima que tem que doar além do que ela já doou. Quanto mais ela doa, mais esgotada ela fica. Por quê? Porque não é amor, é sugação. Até nisso, ele precisa fingir. Ele precisa fingir, porque ele não tem para dar. Então, ele precisa ver as pessoas se curvando a ele, alimentando ele. Esse falso poder que ele carrega, domínio, que ele mesmo criou para ele. Ele criou isso na mente dele. Ele não tem nenhum poder, nenhum controle, nenhum domínio. O que ele tem é adoecer as pessoas. É passar a doença que está nele para as pessoas. Tornar as pessoas tão dependentes quanto eles são. Mas eles não querem que as vítimas descobrem que eles são dependentes. Uma coisa é o que você faz pelo narcisista, outra coisa é o que você faz para você. Você fazendo para você, em nenhum momento você vai se sentir dependente do narcisista. Outra coisa é o que o narcisista coloca em você para ver você se sentindo mal. Você está me entendendo? O papel dele é fazer a vítima se sentir mal o tempo todo. Agora, você não aceitando, culpa dos outros, você não tem culpa de narcisista ser narcisista, você não é responsável pela vida conturbada que eles levam, você vai seguir livre de todo o apontamento. Não só de narcisista, de qualquer outra pessoa, você vai começar a seguir leve. Entendeu? Porque você está separando o que você sente daquilo que as pessoas gostariam de ver você sentindo. O que o narcisista carrega é dele, não é problema da vítima. Então, ele gosta de trocar de lugar com a vítima, Ele gosta de fazer a vítima sentir o que ele sente e de vez em quando ele quer colo. Ele vai querer o teu colo, como uma criança que perdeu a mãe, não sabe aonde que a mãe se encontra, mas essa mãe está perdida em algum lugar do mundo que ele precisa reencontrar ela. Então, a vítima vai ser culpada disso. E ele só quer de verdade um colo que ninguém nunca ofereceu para ele. Ele nunca pôde crescer como homem. Não, nunca cresceu, porque não teve. Entendeu? Ele teve que fingir ser o que ele não é. Ele teve que criar um falso self, um falso personagem para ele sobreviver. E essa é a dependência dele. E o narcisista, ele gosta de apresentar para a vítima como se ele estivesse apoiando ela. Olha para você ver o jogo dele. Ele que está te apoiando, ele que tem, ele que faz, tá? Mas na verdade não é não. É a vítima que entrega. Entrega até o que ela não tem. E ela continua ficando sem resposta.
Então, o narcisista, ele precisa jogar para cima da vítima aquilo que ele rejeita nele. Ele não admite que ele é narcisista, ele não admite que ele tem uma mente infantilizada, que ele não cresceu ainda, entendeu? E quando ele sai da relação, quando ele, vamos dizer assim, né, quando ele dá o descarte, ele deixa a vítima pensando que ele foi embora porque ela não merecia ele. Que absurdo um negócio desse. Meu Deus do céu, você merece viver uma vida plena, inteira, sem estar partida, sem estar aos pedaços. Mas ele faz a vítima pensar que ela não merecia ele, de tão maravilhoso que ele é. Então, quando ele vai, certamente essa vítima começa a se culpabilizar e ele deixa ela cansada, né? Com as suas forças limitadas diante dele, porque ela foi sugada dentro da relação onde ela não via isso. Então, e essa vítima começa a procurar, sem querer ela vai procurando o que é que ela fez e por que ele foi embora, por que ele deu descarte. E por que mesmo ele foi embora ela tem dificuldade de aceitar que ele deu descarte. Porque ela sabe que ela não fez nada para ele ir. Mas não é sobre o que você fez, o que você deixou de fazer. É que ele é assim. E ele é assim com todas as vítimas. Entendeu? O narcisista percebe quando você está começando a despertar de quem ele é. Ele percebe. E quando ele percebe, ele vai embora sem te avisar. Vai surtar e vai desaparecer. E logo depois vai aparecer com uma nova vítima para você ver. Vai fazer questão de te apresentar ela. Tá? Não cara a cara, mas apresentar assim, de forma que você fique sabendo. Como se aquilo já existia de tempos. Não é, isso é sobre ele. Ele trai porque é traidor. Ele mente porque ele é mentiroso. Ele engana porque ele é enganador. Por que semente ruim? Semente ruim vai produzir aquilo que é ruim. Então, quando você desperta, isso deixa ele meio que apavorado. E ele vai sair rapidamente para poder estar com uma nova vítima. Nos olhos dele, você não pode ver ele. Você não pode saber que ele é narcisista e que ele quer te deixar mal. Destruída, paralisada e sem estar progredindo em nada. Mas como você desperta, ele vai correr mais rápido para fazer uma confusão na sua mente, onde a vítima começa a se culpar por ele ter deixado ela. Então, liberte a sua mente do que ele quer te ver pensando. Isso, você precisa limpar isso em você. Aqui eu estou falando para a vítima. Liberta a sua mente. Deixa a sua mente livre para você pensar novas coisas, novas ideias, em novas pessoas. Pedir a Deus para blindar o seu psicológico. E não esqueça, não me esqueça, que por detrás, tá? Desse grosseirão que se apresenta para a vítima, não passa de um medroso, um covarde, né? Ele passa a vida inteira escondendo de todo mundo realmente quem eles são. Então ele é um medroso, ele é um covarde, né? Vivem com muito medo, mas não quer que você descobre isso. É por isso que eles agem o tempo todo. Uma hora tá, outra hora some, uma hora aparece, outra hora desaparece. Uma hora tá por cima, outra hora tá por baixo. Uma hora tá com alguém, outra hora tá sofrendo. Porque ele não quer ser visto do jeito que ele é. Ele não deseja ser visto. Então ele passa uma vida inteira fugindo mesmo. Eu acho que o narcisista foge até dele mesmo. Você vê que quando ele tá só, ele não aguenta ficar só. Tem que ter uma vítima, gente. Sem vítima, ele não é narcisista. Pois na mente dele, ele sempre será, né, o mais esperto. Ele precisa disso para ele viver, entendeu? Ele precisa da aprovação dos outros, ele ser narcisista. Ele precisa que você o veja dessa maneira, que você se sinta, sabe? Como se ele fosse tão esperto e você fosse a enganada e a boba o tempo todo. Ele precisa disso.
A todo tempo passando todo mundo para trás. Só que não é verdade. As vítimas veem o narcisista como ele é. Tanto que elas veem que ela se cura. E Deus revela isso para você. Então o narcisista nem chega aos seus pés. Nem em leitura emocional. Nem chega aos seus pés. Porque você pode fingir não estar vendo. Só para ver até onde ele é capaz de ir com você. Quantas vítimas não faz isso e no final fica tudo bem? Ela fica curada, ela sai de boa. Ela vai dando toda a corda para ele, vai deixando ele se enforcar sozinho. No final, quando ele dá o descarte, ela já estava esperando. Ele sai por uma porta, ela sai por outra, sai muito bem, fica feliz. Por quê? Porque ela deu corda para ele se enforcar sozinho. Então eu estou falando aqui, gente, da vítima acordada, daquela que acorda. Porque narcisista não suporta ver quem eles são de verdade. Muito menos que os outros os vejam na sua realidade. Isso seria um desastre social, uma tortura mental para eles. Seria muito mais difícil pegar essa vítima de volta. Uma vítima despertada nunca mais volta a ser vítima do narcisista, de nenhum outro narcisista. Então eu estou aqui para falar para vocês que vocês podem sim acordar, refazer a vida de vocês, sabe, seguir adiante debaixo da graça de Deus, das bênçãos do Senhor, sabendo quem vocês são. Deixa o narcisista totalmente desarmado, dentro desse ciclo onde ele queria manter a farsa de alguém que ele não é ali, ó. Ele coloca uma farsa ali, mas de uma pessoa que nunca foi. Ele só precisa estar no centro para te manter focada nele. Ele sendo o centro, você vai ficar focada nele. Você focada nele, você vai se desfocar da sua vida. Isso que ele quer. O narcisista passa uma vida inteira escondendo aquilo que ele sabe que é feio, que ninguém vai aprovar, que ninguém vai gostar. Porque se a vítima souber da verdade, ela não vai ficar, ela não vai investir nada. Entendeu? Mas ele precisa esconder isso. Então basta apenas a vítima acordar para ela sair bem. Porque o que ele precisa é só de uma oportunidade. Gente, narcisista é ator. Ator. Não sei qual foi a faculdade, mas eles são atores, gente. Nada ali é verdade. Ele só precisa de uma oportunidade para ele atuar. Veja que tudo que você faz ou vive, narcisista tenta invalidar. Não presta, não vale nada, tá feio, tá horroroso, para mim não serve, nada dos outros serve. Tenta invalidar, como se a vítima não tivesse nenhum valor, sendo que na verdade quem é invalidado é o narcisista, não são vocês. Por você estar sendo vista como uma pessoa valiosa, não por ele, mas por outras pessoas, ele tenta invalidar quem você é, para que você comece a acreditar que você é isso que ele está passando para você. E enquanto a vítima se sente invalidada por ele, ele será notado, isso, como alguém, né, que tem algum valor, sendo que na verdade ele não tem. Então ele não pode validar você, porque se ele te dá valor, quem fica desvalorizado é ele. Ele não quer se passar como alguém sem valor. Então ele corre para te humilhar. É isso que o narcisista faz, vou deixar bem claro para vocês. Narcisista corre para humilhar a vítima. Então quando ele faz isso, é porque ele precisa que a vítima sente primeiro tudo que ele não gostaria de sentir. Se afasta de você, sabe? Aparece quando quer. Você não é legal, mas ao mesmo tempo ele te rodeia para ocupar o seu tempo. Porque na verdade não é sobre o que ele quer de você. É sobre o que ele quer que você veja nele, que ele não tem e que ele não é. Mas ele quer que você veja nele. Então ele está longe de ser verdadeiro, está longe de falar a verdade para você. Primeiro, o narcisista não te responde. Ele começa com esse negócio aí, não te responde. Ele já faz isso calculado. Para ver você, como você vai agir, como você vai reagir, como você vai se sentir diante desse momento que ele fica mudo, né? Perde a fala. Totalmente. Então esse falso poder, vamos dizer assim, ele fica mantendo ele na mão. Quando ele dá esse silêncio, ele não fala, ele fica mudo.
Algum bicho engole a língua dele ou pica a língua dele, a gente não sabe. É para ver o seu emocional, para ver como você está e como você vai reagir. Ou se você vai responder, ou se você vai procurar. Através disso, ele vai procurar saber como é que estão suas emoções. Se você insistir em falar com ele, ele vai te humilhar mais ainda, porque isso dá prazer para o narcisista. A imagem do narcisista não pode se sentir ameaçada na sociedade, não esqueça disso. Sabe? Ele é bom demais para ser descoberto. Então ele precisa humilhar a vítima. E se você o descobre, o narcisismo dele, isso vai enfraquecer ele de uma hora para outra. Você tira o poder dele, você mata ele. Entendeu? É como se ninguém no mundo pudesse saber nada, absolutamente nada sobre ele. Então ele precisa manter as vítimas adoecidas, se sentindo menor do que ele, para que elas não tenham poder de ação, de sair. Elas ficando adoecidas, eles vão sobressaindo com outras vítimas. Então ele precisa sobreviver no narcisismo dele. Ele precisa controlar, dominar, diminuir. A partir do momento que todos passam a ver ele como alguém superior, a vítima é que se passa por louca. E ele se passa ali, nesse meio, sabe como? Mentiras como verdade. Ainda sendo aplaudido pelos outros, que é isso que acontece. Então o narcisista deseja ver a vítima se vendo nas mãos dele o tempo todo. Como se ele tivesse com uma corrente, um cadeado e uma chave. Ele tem a corrente, ele tem o cadeado e ele tem a chave. Se ele não soltar, você não vai. Sendo que não é verdade, você está livre. Ele treinou a vítima a se tornar dependente dele. Treinou, ele fez esse treinamento. Tudo manipulado. Onde ele dita aonde você pode e aonde você não pode. O cadeado está lá na mão dele. Onde, que horas ele pode abrir e que hora ele pode fechar. Quando eu falo desse cadeado, eu estou falando de conversas psicológicas. Tá? Não cadeado de verdade não. Mas eu já passei por coisas parecidas com isso. A pessoa sair e passar o cadeado uma corrente realmente do lado de fora. Com medo de voltar, não está mais em casa. Foram 7 anos. Isso há 30 anos atrás. Agora vocês têm noção do que é isso. Só quando chegava em casa que metia a chave no cadeado e entrava para dentro de casa. Aí eu tinha acesso à luz do dia. Por isso que eu estou aqui para falar para vocês que tem saída, tem jeito. Graças a Deus, traste ruim, já morreu. Tá mais vivo não. Mas tinha o prazer de fazer essas coisas. E na época eu nem sabia o que era narcisista. Eu achava que era proteção. Ah, faz isso porque não quer meu mal. Entendeu? Só que quando eu fui ver o adoecimento emocional, as fraquezas, a pessoa vai ficando debilitada, perde a fome, você vai vendo tudo que te acontece, você vê que não é normal isso. Uma pessoa que é normal não vai trancar outra. Se é hoje, minha filha, era a cadeia na certa. Mas graças a Deus eu sobrevivi e hoje eu sou missionária para a glória de Deus. Estou aqui para dizer para você que tem jeito, tem saída. Quem arrebenta essas correntes são a mão de Deus. É o poder de Deus que arrebenta esses cadeados aí, te dá vitória e deixa você livre. Então ele quer ter a liberdade de abrir conversa e fechar conversa o tempo todo. Ele tem a chave. Você só vai falar quando ele quiser. Você só vai responder o que ele quiser que você responda, entendeu? É nisso que ele adoece a vítima. Então ele é visto como alguém que está no controle de ir e voltar a hora que ele bem quiser. Afinal é ele que está com o comando, né? Agora, a vítima não pode se mostrar livre para o narcisista, porque isso deixa ele assustado. Ela tem que aparentar sempre acuada e com medo do que pode vir dele. É sobre isso que eu quero falar com vocês e deixar para vocês na tarde desse dia. Deixa o narcisista morrer. Não é problema da vítima ele ser narcisista.
sabe? Porque a partir do momento que a vítima sai curada, narcisista não vai ser mais alimentada. Ela saiu curada. O que ele espera que você sente, você não vai sentir mais. Então comece a se tratar melhor. Comece a se colocar da melhor maneira possível. Se dê para você, totalmente para você, 100% para você. A partir de então, sabe, você vai estar saindo para uma vida de vitória, uma vida de cura e chuta a cara do cão, minha filha. Vai para a vida, sabe? Deus tem coisas novas para você. E isso vai servir de experiência para sua vida. Mostra pro narcisista qual é o lugar dele. O lugar dele é no lugar de destruição que ele tenta jogar na vida das pessoas. Não precisa você dizer nada sobre você, que a sua vida vai dizer quem você é. Precisa você falar mais nada. Só se posiciona. De fato, quem você é quem irrita o narcisista. Você não vai estar nunca mais comendo nas mãos dele. Então você já vai mostrar para o narcisista que o que ele te oferecia era migalha. E migalha não te alimenta. E você por si só se basta. E você se bastando, você se cura. Você entendeu agora? Você olha para você e sabe o que você tem na mão. As bênçãos que você carrega, não vai ser um narcisista e vai deixar você buscando migalha. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe você na tarde desse dia. E até o próximo vídeo.